Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Na verdade, essa quinta-feira é uma quinta-feira especial, onde a gente se despede de vocês aqui no nosso trabalho do YouTube, nosso trabalho virtual, e a gente convida todos vocês para irem nos conhecer lá na nossa casa, que fica na rua Júlio Conceição, 202, quase esquina com a Joaquim Távora, paralela à Ana Costa. Voltaremos no presencial, por enquanto, só na quinta-feira, né? Que a gente vai começar a funcionar com palestra, passe, os mesmos palestrantes que conversaram com vocês aqui no YouTube, eles estarão conversando com vocês também lá na nossa casa. A gente só pede, por favor, que quem for até lá, não esqueça de levar sua máscara, porque nós vamos obedecer às regras de segurança, onde, para entrar em ambiente fechado, as pessoas precisam estar de máscaras, a gente vai respeitar o distanciamento, a gente vai ter álcool gel, enfim, né? Estamos lá prontos para receber todos vocês nessa próxima quinta-feira, no dia 15 de setembro. Quero sentir tua mão ensinando o caminho. Quero sentir tua mão me amparando. Quero te sentir me abraçando, me acalentando. Quero te sentir me ajudando a evoluir. Senhor, mestre amado, dá-me sempre tua mão, dá-me sempre tua luz, dá-me sempre teu amor, dá-me sempre tua força, para que eu possa caminhar, evoluir, perdoar, evoluir, perdoar. Vamos, nesse momento, nos preparar para a palestra e o passe dessa noite, elevando os nossos pensamentos, elevando nossas vibrações, entrando em comunhão com os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, pedindo que eles nos iluminem, nos fortaleçam e estejam sempre junto a nós, para que possamos, com o seu auxílio, caminhar em busca da nossa melhoria e do nosso aperfeiçoamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e liberta-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Essa noite
também se despedindo junto com a gente, né, aqui do YouTube, do nosso espaço virtual. A gente vai ouvir as palavras do nosso grande amigo, o nosso cantor, o nosso tocador de violão, Marcos Iannuzzi. Marcos, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Roseli, a todos que nos acompanham. Então, vamos hoje aqui, com muita simplicidade, comentarmos alguma coisa sobre os anjos de Deus estão entre nós. E é interessante que é difícil de reconhecê-los. Iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 1, 2 e 3, que vai falar sobre essa qualidade, né, das pessoas que são, assim, representantes divinos e aqueles que querem se matricular para a vida espiritual. Diz assim: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. São palavras de Jesus. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou. Ele lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considera que o espírito da criança pode ser muito mais velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz, de um modo absoluto, que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que lhes assemelham. E vamos agora enfocar um caso interessante desses anônimos, né, que vivem no planeta Terra, mas que, confirmados, né, por os grandes espíritos, mostram verdadeiramente as suas identidades. Então, o Adelino da Silveira, que é orador e escritor espírita, no encontro dos amigos de Chico Xavier, nos conta a história marcante de um personagem chamado Jorge. Singelo e humilde pessoa do mundo, em terras uberabenses, vivendo na periferia em condições precárias de sobrevivência. Este vídeo foi catalogado no YouTube em 6 de agosto de 2014
Pedir ao Rafael que colocasse o primeiro vídeo. Nesses 33 anos que eu vim a Uberaba, eu conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Alguns, o tempo vai apagando da memória, mas ele nunca vai ter força suficiente para apagar esse personagem. Naquele tempo que as sessões do Chico se estendiam pela madrugada, ele chamou minha atenção pela alegria com que ele chegava perto do Chico. Os olhos dele quase se inundavam de luz. Era sempre o último da fila. Ele vinha com aquele passo cansado, trôpego, né? Ele tinha a pele muito escura, o cabelo enrolado, uma ferida, quase sempre uma ferida nos lábios, pés rachados. Chamava-se Jorge. Eu acredito que o Jorge deve ter tomado muito pouco banho na vida dele, porque seu corpo franzino, magro, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Ele tinha na boca alguns dentes apodrecidos e quando ele falava o hálito dele era quase insuportável. Quando ele chegava perto do Chico, o Chico perguntava para ele: Jorge, como é que vai a vida? Ele disse: tio Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava assim meio de soquinho, né? Como é que foi a viagem? Ele morava tão longe que o Chico chamava a vinda dele ao centro de viagem. Tio Chico, eu vim parando debaixo das árvores, olhando as flores que Deus plantou. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes eu penso que Nosso Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. E o Chico conversava com o Jorge 5, 10, 15 minutos. Eu falava: meu Deus, por que o Chico não diminui o tempo do Jorge? E dá mais tempo às outras pessoas. Teve gente que viajou milhares de quilômetros, veio de Fortaleza, Manaus, e ele perde, mal pegou na mão dele, ele perde tanto tempo com esse cara aí. Mais tarde eu fui entender que somente o Chico Xavier seria capaz de parar para ouvir e entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Quando ele chegava perto dos espíritas, foi a única vez na vida que eu vi todos os espíritas ser tão caridosos. Eles enfiavam a mão no bolso, davam um trocado que era para ele sair de perto. Então ele ia comprar pipoca, guaraná, doce, ele tinha uma capanga, ele jogava tudo dentro da capanga, dinheiro que dava, depois ele dava um nó. Aí eu falei: bom, agora acabou. Aí o Chico falava: agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira assim, né? Aí o Jorge declamava 2, 3 versos. Eu falava: agora acabou. Aí o Chico falava assim: agora para as nossas despedidas, declama aquele que eu mais gosto. Ele falava: qual, tio Chico? Aí o Chico falava: aquele da moça que você ia roubar. Ele falava assim: tio Chico, eu já me lembrei. Ele tinha um paletó de caçemira, ele botoava o seu único botão apertando aquele corpo sofrido, né? Naquela hora da madrugada, o centro do Chico continuava esfervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa dele com o Jorge, né? Aí o Jorge olhava para ver se estava todo mundo olhando para ele e sapecava assim, inflado de orgulho: menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. O Chico ria, a gente ria, o Jorge ria, mas mesmo assim o riso do Jorge era um riso dorido, porque os lábios dilatavam, a ferida sangrava. Aí ele se aproximava do Chico e dava uma importância para ele, que nesses anos todos eu nunca consegui ver. Ele jogava dentro do embornal e amarrava. Aí ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, beijava os dois lados do rosto do Jorge, ao que ele retribuía beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficava uma mancha de sangue. Ele falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo como eu tivera tantas vezes. Eu nunca vi o Chico se limpar,
na presença do Jorge, nem depois que o Jorge tinha ido embora. Eu que muitas vezes na casa lá do Chico pegava um pano de prato, molhava na torneira e limpava o que nós chamávamos carinhosamente de o beijo do Jorge. Eu não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um chinelo para o Jorge, uma camisa, uma botina. Quando eu lembrava, eu não sabia o número. Falava, na próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando, eu não levei nada. Não levei nada e me lembro do apóstolo Paulo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa noite fria aqui em Uberaba. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico Xavier, na presença do Bacelli e da Márcia, contou-nos. Eu me lembro perfeitamente que o Bacelli falava assim, este é meu. Eu falava, não, esse quem vai contar sou eu, né? A Márcia dizia assim, vocês vão brigar por causa desse caso do Chico? Lembra disso? Aí, o Chico contou-nos que a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar esse homem de pele escura, cabelo enrolado, feridas nos lábios, pés rachados, mau hálito, mau cheiro. Retirou ele do corpo que estava envolto em pedaços de coberta, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Nosso irmão Jorge, que viveu e morou em condições mais difíceis, pois dormia num galinheiro, e por isso morreu de frio numa noite fria do inverno de Uberaba, deu-nos o exemplo da resignação, da fé que depositava em Jesus, pois quando conversava com Chico, nunca reclamava da vida. Ou seja, era coisa de espírito de luz, que veio servir aos seus, sem exigências, sem até ter condições de higiene, pois, na verdade, como espírito superior que era, não necessitava dos bancos escolares. Já tinha todas as formações de ciência, e principalmente as conquistas morais da alma. O diálogo com o Chico Xavier era de um lirismo natural, muito elevado, realçando a grandeza do Mestre. Não é à toa que Jesus veio buscá-lo após a sua morte, para os páramos da luz. A pergunta que fica é: quem virá nos buscar após o nosso desencarne? E agora nós vamos aqui ler uma poesia, Junto Venceremos, de Chico Xavier, autores diversos. Vida e prova. Na roseira cresce o espinho, mas cresce a rosa também. Há muito mal no caminho, que resulta em grande bem. Não te revoltes na prova,
que te fere o coração. A árvore se renova depois das folhas no chão. Suporta em silêncio a cruz, que te pesa vida fora. Depois da noite, eis a luz, no esplendor da aurora. Quem mais sofre, nada diz. Recebe a dor por troféu, e embora seja infeliz, escala os degraus do céu. Imagem que vejo e espalho para os crentes e os ateus. Dependurado no galho, o ninho confia em Deus. Valoriza a própria vida. Não abandones o lar. É na família querida que se aprende o verbo amar. A pérola linda e nova que a pobre ostra produz. Recorda o final da prova, quando a treva se faz luz. O pedreiro da floresta, João de Barro, cantador, trabalha fazendo festa, esquecendo a própria dor. Então, essa poesia representa um pouco o que foi o Jorge, né? Que viveu na periferia e que ajudava lá os espíritos, né, necessitados, principalmente quando dormia, e que não tinha nada materialmente falando, mas já trazia dentro desse espírito a grandeza do espírito superior. E nos mostrando que vir para o planeta Terra é passar pelo estágio aqui de evolução, né? Servindo sem reclamação. E que o Cristo, né? Identificando aqueles que são valorosos espíritos, com certeza trará todo o amparo necessário. O orador espírita Geraldo Lemos, que muitos conhecem, que era da família de Chico Xavier e que conviveu longos anos com o grande médium de Uberaba, nos informa através de uma live, revelações, entre aspas, revelações históricas e reencarnatórias inéditas de Chico Xavier, fecha aspas. E juntamente com Walter Júnior, relata a grandeza de Dona Cidália, a segunda mãe de Chico Xavier, que, consorciando-se com seu pai, reuniu todos os 9 irmãos que estavam espalhados pelas famílias após o desencarne de sua mãe Maria João de Deus, a primeira mãe. Foi Dona Cidália que deu todo o apoio à mediunidade nascente de Chico Xavier, guardando segredos e lhe orientando como verdadeiro filho. Geraldo descreve, pela informação do próprio Chico, a grandeza desse espírito que nós vamos aqui observar no vídeo que se segue. Mas muito grande, não é? Não é? A Cidália, segundo Chico Xavier nos diz, era um verdadeiro anjo dos céus. Você falou do desencarne dela, né? O desencarne dela foi glorioso. Chico me contou em detalhes como que ele estava sofrendo muito, porque era a segunda mãe dele que partia, e naquela época se fazia o velório em casa, e ele ali sofrido, como ele disse-me, o Chico, que foi o dia de maior angústia da vida dele. O dia 18 para 19, não, dia 19, ela morreu 18, mas o velório foi na madrugada do dia 19. 19 de abril de 1931, Dona Cidália Batista Xavier. E ali ele olhando o corpo com as irmãs dele, os irmãos, chorando muito, ele assiste ela levantar-se do corpo. Mas antes, ele vislumbra um caminho de luz que desce do céu, uma estrada de luz, rasga assim no infinito. E essa estrada de luz vai descendo até ali o corpo de Dona Cidália, e ele começa a ver 12 bolas de luz
que vão descendo por essa estrada de luz. E, a princípio, ele não entende que essas bolas de luz sejam espíritos. Mas, quando eles chegam perto do caixão de Dona Cidália, eles se transformam em anjos alados, em seres diáfanos. Diz o Chico que eles eram quase transparentes, mas todos iluminados. E todos eles vão beijando a testa e as mãos de Dona Cidália, o corpo, né? Até então, Chico não tinha visto ainda o espírito dela. Quando o último deles dá esse beijo, o Chico vê ela se levantando do corpo, saindo do corpo e sentando em cima do próprio caixão. E ela vê que o Chico está vendo e faz um adeuzinho assim para ele, ó. E se torna um anjo. E aí ele fica num sentimento assim de solidão muito grande, porque ele compreende que ela vai partir, não é? E ela então dá adeus a ele. Ele ouve uma música celeste em hosanas à vitória espiritual dela. E ela quando eles então, dois deles pegam-na pela mão para puxar assim do caixão, né, onde ela estava sentada. Sim. Quando ela pega na mão deles, ela se transforma num deles, num anjo alado. Que coisa. Uma coisa maravilhosa. É interessante que o Chico, quando perdeu a primeira mãe, Maria João de Deus, e que conversava com ela, né, após o seu desencarne, naquele filme mostra bem, né, o filme do Chico, e ele pedia se ela pudesse mandar para ele uma nova mãe, né, um espírito consolador, protetor, e ela dizia claramente que eu vou mandar para você um anjo, e foi o que ela mandou. Dona Cidália Batista, né, era verdadeiramente um anjo, que veio só para cumprir a missão ali do lar, de encaminhar o Chico, tirar o Chico da agressividade que ele passava, né, tomando surras e sendo o garfo espetado em sua barriga. Então ela veio para reunir os filhos e ainda teve mais filhos ainda. Então Dona Cidália nasceu em 5 de fevereiro de 1896, em Pedro Leopoldo. Casou-se com João Cândido Xavier, que é o pai do Chico, em 1915, se tornando madrasta dos seus 9 filhos. E com o pai do Chico tiveram mais 6 filhos, totalizando 15 crianças. Então é interessante, né? 15 crianças para cuidar, para lavar, para cozinhar. É só mesmo missão para anjo. Não é qualquer um que aceita, não. Após o desencarne da sua primeira mãe, Senhora Maria João de Deus, o Chico foi morar com sua madrinha, Dona Maria Rita, que judiava muito dele, dando 3 surras por dia, praticamente eram marcadas, com vara de marmelo, e espetando os garfos em sua barriga quando o Chico falava de espíritos ou alguma visão que ele tinha. Dona Cidália desencarnou em abril de 1931 por conta de uma pneumonia que contraiu. Chico contava com seus 21 anos. Por isso, do sofrimento do Chico foi enorme. Então, eu queria aqui passar para os nossos encerramentos uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que fala também sobre a vida. Aconteceu, talvez, o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que, pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. E encerrando aqui nossa apresentação de hoje,
Então, agradecendo aí a participação, a paciência de todos, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Marcos, muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, que a gente possa refletir em cima de tudo isso que você trouxe para a gente na noite de hoje. Um beijo imenso, Marcos, muito obrigado e a gente te espera lá na nossa casinha, tá bom? Tchau! Vamos agora nos preparar para receber o passe, essas energias fortalecedoras e restauradoras. Nesse momento, vamos dirigir nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e ao nosso amigo e mentor, Paulo de Tarso. De olhos fechados e respirando com calma e profundamente, vamos nos desligando dos nossos problemas, silenciando nossos pensamentos, sentimentos e nos ligando mentalmente com a espiritualidade maior, que são os nossos mentores e toda a equipe espiritual que sempre nos assiste e ampara. Agora, através do coronário, que é um ponto de força situado no alto da nossa cabeça, vamos absorver essa energia renovada que chega até as nossas células e atinge também o nosso perispírito e o nosso espírito. Ao respirar profundamente, deixamos que essa energia nos envolva totalmente, trazendo as melhores vibrações de paz, saúde, calma, fé e esperança. Já preparados, vamos absorver as energias do passe, aplicado pelos nossos mentores amigos, de acordo com as nossas necessidades e merecimento. Agradecemos agora aos irmãos da espiritualidade maior pela proteção, carinho e paciência. Eles estão sempre nos auxiliando a sermos cada vez melhores espiritualmente e moralmente. Nossa imensa gratidão a Deus e ao Mestre Jesus pelas vibrações que aqui recebemos. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e liberta-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Como o céu é lindo, cheio de estrelas, e quem pode vê-las na certa adorará. O poder da Virgem é grande e ela nos curará. Com a graça de Deus e o amor de Jesus, eu vos trago a paz.
Agradecendo novamente ao nosso grande colaborador, o Marcos, agradecendo ao Rafa pela parte técnica, pela paciência que ele teve com a gente, e novamente avisando vocês que a partir da semana que vem não estaremos mais aqui no nosso espaço virtual, e sim na nossa casinha, lá na Júlio Conceição 202, esperando todos vocês para ouvir palestra e receber os passes e água fluidificada. Lembrando também que, por enquanto, nós estaremos voltando presencialmente somente na quinta-feira, recebendo vocês com todas as normas de segurança. Pedimos que vocês, por favor, estejam com as suas máscaras, vamos respeitar o distanciamento, enfim, vamos colaborar para que a gente continue podendo estar com a nossa casa aberta, com segurança, com tranquilidade, levando o aconchego, levando a nossa alegria e o nosso abraço. Agradeço mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco aqui no virtual durante esses meses, esse um ano e pouco, já perdi até as contas, né? Mas a gente agradece muito e a gente espera todos vocês lá no dia 15 de setembro, às 8 horas, na nossa casa física. Um beijo grande e até algum dia.